Muito bem, caros padawans. Na última aula nós deixamos 2 exercícios para vocês fazerem. E são exercícios bem simples, na verdade, mas que servem para a gente desenvolver nossa habilidade. Não só de treinar a lógica, né? Nossa habilidade lógica, na verdade, mas também de, a partir de um problema simples, a gente tentar progredir para um problema mais complexo. Sempre tentando fazer as coisas em partes menores, né? Toda vez que a gente encontra um problema de programação, a gente tenta quebrar em partes menores. Então vamos lá. Primeiro problema aqui que nós vamos atacar. Desenhar 8 linhas e 8 colunas de quadrados na tela tabuleiro de xadrez. Tá bom, eu vou pegar nossa querida P5.js aqui, vou começar um novo. Vou dar o nome aqui de xadrez. Não é para fazer o jogo de xadrez, é apenas para fazer o desenho do tabuleiro de xadrez. Se eu pegar a P5 do jeito que está aqui e rodar, ele já vai desenhar um quadradinho ali para mim, ok? Vamos fazer o nosso canvas aqui, vamos colocar aqui 600 por 600, para ficar melhorzinho. Ok? E vou deixar esse fundo de preto, cor background 0. Pronto, tá aí. Já temos um quadrado na tela. Eu disse que eu quero 8 por 8, não é isso? Então eu falei lá no exercício que eu quero uma tela separada com 8 linhas e 8 colunas de quadrados alternados. Diz a lenda que se você perguntar para um programador como resolver um problema, ele vai te dar pelo menos 2 respostas. Então existem aqui muitas formas de você resolver esse problema. Mas antes de mais nada, a gente tem que lembrar do primeiro problema. Eu falei para desenhar vários quadrados. Então como desenhar um quadrado? Vamos começar desenhando um quadrado. A gente sabe que para desenhar um quadrado a gente usa o comando rect. Rect. Eu vou desenhar na coordenada 0,0, x0, y0, um quadrado de largura 100. Vou mandar rodar isso aqui e apareceu ali um quadrado branco. Então tá bom, tá joia. Como que eu faço para desenhar um próximo quadrado agora? Bom, eu posso fazer assim, ó, usar o mesmo comando. Só que agora eu vou jogar esse quadrado 100 pontos para a direita. Então eu vou fazer assim, ó, 100. O que vai acontecer? Olha lá, ele desenhou outro quadrado ali. Mas não é isso que eu quero, porque no tabuleiro de xadrez a gente tem um quadrado branco, um quadrado preto. Um quadrado branco, um quadrado preto. Então ao invés de jogar esse quadrado 100 pontos para a direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar 200, que é a largura do quadrado, 2 vezes, né? O que vai acontecer? Opa! O que vai acontecer? Eu vou ter automaticamente um quadrado branco, um quadrado preto, um quadrado branco. Por enquanto aquele quadrado preto ali parece mais apenas um vão preto, né? Mas não tem problema. Vamos deixar ele quieto ali. Vou fazer isso aqui agora. Vou desenhar um outro quadrado. Agora 200 pontos mais. 400 aqui então, né? Olha lá. Só que para eu desenhar mais um quadrado, eu preciso de mais 100 pontos de tela, né? Então vou colocar aqui, ó, 700 por 700. Mas vocês já devem ter percebido, como eu estou fazendo de 100 em 100, e eu vou querer 8 por 8, minha tela tem que ser pelo menos de 800 por 800, né? Olha lá. E aí ela até saiu um pedacinho aqui, ó. Não tem problema, nós vamos lidar com isso depois. Então eu vou colocar aqui 400, mais 200 aqui, 600. Pronto, 600. Pronto. Então já tenho minha primeira linha de quadrados. Eu posso fazer isso aqui, ó. Pegar isso aqui para fazer a segunda linha. A segunda linha vai ser simplesmente 100 pontos abaixo aqui, ó. 100, 100, 100, 100. Com isso, o que eu consigo? Uma segunda linha de quadrados. Mas como eu quero esses quadrados alternados, nessa posição não me agrada. Então, ao invés de ser aqui no 0, eu vou querer no 100. Aqui, ao invés de 200, eu vou querer no 300. Aqui, ao invés de 400, 500. E aqui no 700. Será que vai dar certo? Ó,
Ó, vai dar certo. Certinho. Basta eu copiar todo esse código aí agora, todo esse código, se eu copiar ele 4 vezes e alternar ali as linhas, eu vou ter meus quadrados. Agora percebam, eu só desenhei, na verdade, quadrados brancos. Os pretos aparecem por osmose. Certo? Muito bem. Se eu continuar com esse processo, copiar isso aqui, vou copiar isso aqui, ó. Aqui a linha 100 agora vai para 200, 200, 200, 200. Aqui agora vai para 300, 300, 300, 300. Então eu vou ter ali 8 blocos, né? Cada bloco para uma linha. Funciona? Funciona. Vai virar meu quadrado, meu tabuleiro de xadrez? Vai. Vai ser um código bom e bem feito? Não. Um código feio, horroroso. Não é isso que a gente quer. Se a gente quer exercitar aqui a lógica, a gente tem que pensar um pouco melhor do que fazer isso aí dessa forma, né? Então, a primeira solução mais simples que a gente pode ter. Eu poderia pensar da seguinte forma, ó. Vou apagar isso aqui. E vou transformar esses 4 comandos aqui em um comando só. Vou criar uma função. Que eu vou chamar assim, ó. Function linha. Certo? E na function linha eu vou chamar isso aqui. Aí aqui eu chamo a função linha. Se eu rodar isso aqui, temos ali. Então eu rodei a função linha, que desenha 4 retângulos, ou 4 quadrados. E depois eu chamei de novo 4 quadrados. Então está aqui a primeira, está aqui. Agora eu vou chamar a linha, vou fazer assim, a primeira linha eu vou chamar de linha par, e a segunda de linha ímpar. Vou deixar assim. Então aqui vai ser linha par, eu vou criar aqui a função linha ímpar, onde eu vou colocar essa linha aqui, ó. Se eu rodar isso aqui, vou ter o mesmo efeito. Agora, por que eu fiz isso? Linha par e linha ímpar. Porque nessa linha aqui, eu estou desenhando nas colunas 0, 200, 400, 600. E nessa linha ímpar, eu estou desenhando nas colunas 100, 300, 500 e 700. E vejam que as linhas aqui são todas uma só, né? É uma linha só, linha 0. E aqui é a linha 100. Para eu aproveitar melhor esse código aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia passar aqui, ó, um parâmetro para dizer em que linha que eu quero fazer essa linha par aqui. Então eu poderia colocar assim, ó, linha. E aí eu passaria essa linha para cá. Eu vou fazer assim, vou chamar de Y, tá? Linha não, chamar de Y. Aí vou colocar assim, ó. Y, 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 Y. O que eu fiz aqui? Chamei minha linha par dizendo que meu Y é o 0. Então todos esses Y aqui vai ser 0, né? Então vai ser 0, 0, 200, 0, 400, 0, 600, 0. 100, 0, 300, 0. Ou melhor, aqui eu chamei 100, né? Então o Y aqui da linha ímpar vai ser 100. 100, 100, 300, 100, 500, 100, 700, 100. Se eu rodar isso aqui, tá ali. Qual a vantagem de eu fazer isso? Que agora eu posso fazer assim, né? Ó. Aqui eu passo a 200. Aqui eu passo a linha 300. Opa, já deu. Então, posso fazer de novo. Ó. 400, 400, 500. Já posso fazer logo a
600 e a 700. Pronto, fiz meu tabuleiro de xadrez. 8 linhas e 8 colunas. Melhorou o código? Melhorou, né? Já está melhor do que estava antes. Por quê? Porque eu já não tenho tantas cópias de código assim. E já usei um conceito legal que a gente deve sempre treinar para poder aprender mais, que é criar funções. Tá um código legal? Não, tá um código legal não. Tem muito que melhorar isso aí. Mas estamos caminhando passo a passo, quebrando um problema de cada vez. Tá certo? Notem que com esse código que a gente está aí, a gente já pode fazer uma melhoriazinha para não deixar essa tela sair aqui, ó. Ao invés de usar tudo com tamanho 100, eu poderia fazer tudo com tamanho 60, por exemplo. E aí eu tenho que mudar em poucos locais. Ainda é muita coisa para mudar. Mas vejam que eu vou ter que mudar aqui. Aqui. Meus quadrados agora terão 60 de largura. Ó, agora vai ficar menor e vai caber na tela, correto? Vamos ver. Ih, rapaz. O que aconteceu? Eu só mudei o tamanho dos quadradinhos, mas a posição deles está tudo fixo aqui, ó. 0, 200. Tá certo? Então aqui o 0 aqui, ó, o próximo não pode ser 200, tem que ser 120, né? Que é o dobro de 60. Depois de 120, 240. Depois de 240, 360. Seria isso? Olha lá. Aqui a gente vai ter, ao invés de 100, vai ser 60. 60 mais 120, 180. 180 mais 120, 300. 300 mais 120, 420. É isso mesmo? É isso mesmo. Agora as alturas. As alturas aqui não pode ser 0 e 100. Tem que ser 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420. Vamos ver se é isso. Opa, é isso aí. Agora, o que eu queria que vocês percebessem? O código não está bom. Por quê? Porque, veja que para eu mudar o tamanho dos quadradinhos, eu tive que mexer. Olha o tanto de número que eu tive que mexer, que eu tive que calcular de cabeça aqui, que eu poderia errar facilmente. Então o código ainda não está legal. Vamos tentar fazer esse código melhorar um pouquinho aqui. Vamos fazer o seguinte, ao invés de linha par e linha ímpar, eu vou deixar apenas linha. Apenas linha. Na linha, eu não vou passar apenas o Y, eu vou passar o X também. O X é a primeira coluna que o quadrado deve ser feito. Os demais virão a seguir. Então, vamos lá. Vou remover tudo isso aqui. Isso aqui não. Vou fazer assim, ó. Linha, 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 linha. Pronto. Vamos deixar assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui, ó. E vou fazer assim, ó, linha 0,0. Ou seja, eu vou começar no x igual a 0 e o y vai ser o 0. Se eu rodar do jeito que está, deu zebra. Por que deu zebra? Porque primeiro que aqui está linha par, né? E eu chamei linha. Aí não vai funcionar mesmo. Então, rodando de novo. Tá ali, meus quadradinhos. 0, 0. Ó, tudo certinho. Agora eu quero chamar de novo na linha. O x agora não vai ser no 0, o x vai ser no 60. E a linha também não vai ser 0, vai ser no 60. O que vai acontecer? Ele desceu, mas a linha não andou para a direita. Por quê? Porque está tudo fixo aqui, o x está fixo. Certo? Então, como que eu vou usar aquele x ali? Vou fazer assim, ó, x vai ser o primeiro. Mas a segunda não pode ser mais x, né? Tem que ser x mais 120. O terceiro tem que ser x mais 240. E depois x mais 360. Certo? Ou seja,
Quando eu passar 0, vai ser 0, 120, 240, 360, igual está aqui. Mas se eu passar 60, vai ser 60 mais 120, 180 mais 240. Aí o que vai acontecer? Olha lá. Já melhorou. Já melhorou porque agora eu posso fazer assim, né? Zero, 60. 0, 60. 0, 60. Olha lá. Já melhorou. Nosso código já melhorou. Por quê? Porque de duas funções que faziam quase a mesma coisa, agora a gente tem uma função só para fazer uma linha. Ah, agora o código tá bom. Agora tá beleza, aprovado. Não. Tá não. Agora a gente vai exercitar um pouco mais da nossa lógica, que inclui um pouco de matemática, pouquinha coisa, e um pouquinho de lógica de loop. Certo? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Vou novamente comentar isso aqui. A linha. Então, rodando isso aqui, está ali nossos 4 quadradinhos. Esse código aqui, ó, da função linha, ele pode se tornar um pequeno loop. Pode se tornar um pequeno loop. Como assim? Vejam que eu estou desenhando 4 quadrados que começam num ponto X e vai até o ponto X mais 360, aumentando em 120 pontos cada ponto, cada posição. Então é 0, mais 120, mais 240, mais 360. Ou eu poderia dizer assim, ó. Vejam se eu poderia fazer assim. Como é que eu faço para começar um loop? For, né? For, vou fazer um loop. Esse loop, ele vai começar em que e vai terminar onde? Então, vou fazer assim. For loop igual a let, vou criar uma variável i igual a 0. Eu vou somar, ou melhor, vou fazer enquanto i for menor que 4, eu vou fazer um i mais mais. O que eu vou fazer com isso aqui? Ih, Roger, mas eu não lembro como que eu monto o comando for. Esse comando for aqui, eu não sei se é let i igual a 0, com i menor que 4 e com i mais mais, ou se é let i igual a 0 com i mais mais, com depois o i menor que 4. Não estou lembrado. Como é que eu faço para lembrar a sintaxe do comando? Bom, você pode abrir uma janelinha no Google aqui, ó, e você pode colocar assim, ó, JavaScript for. Aí você vai aparecer essa telinha, essa opção aqui, ó, mozilla.org. Aí você vem aqui, for. A instrução for cria um loop, etc, etc, etc. Aqui o exemplo, for, inicialização, condição e expressão final. Ah, então eu inicializo aqui a condição, se é menor ou maior que alguma coisa, e aqui o que acontece na expressão. Tá, beleza. Tem um exemplo? Tem aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. For, var i igual a 0, var aqui pode ser let, até melhor que seja, i igual a 0, ponto e vírgula, condição i menor que 9, ponto e vírgula, i mais mais, que é somar de 1 em 1. Está aqui, é o que nós fizemos aqui. Let i igual a 0, i menor que 4, i mais mais. Ok? Eu poderia fazer também, ao invés de i igual a 0, i menor que 4, eu poderia fazer i menor que 360. E ao invés de i mais mais, eu poderia somar aqui, ó, a 120 direto. E aí o meu i, ele já pularia de 0 para 120, depois para 240, depois para 360. Então, esse formato aqui, ó, é um bom formato. E aqui, na hora de fazer o meu retângulo em x, eu poderia fazer assim, ó, x mais i. E todo esse resto aqui eu posso tirar.
Não posso fazer isso? Ó. O que vai acontecer? Ele vai contar de 0 até 360, de 120 em 120. Então vamos fazer na nossa cabeça, ou como diziam antigamente os programadores, né? Vamos fazer o chinesinho. O que é o chinesinho? É você fazer no papel e fazer de conta que você está processando aquilo ali, como se você fosse o processador. Então vamos lá. I é igual a 0. Aí ele vai entrar aqui e vai desenhar 0 mais I, ou melhor, x mais 0 é x. Aqui eu passei x0, então x também, essa coordenada aqui vai ser 0. Ele vai desenhar na posição 0, na posição y, um retângulo de largura 60. Aí volta para o loop. E agora vai somar 120. Então 0 mais 120, 120. X era 0. Somando 120, ele vai colocar 120 e vai fazer na próxima posição. E assim vai fazendo 240 e 360. Será? Ó. Faltou um quadrado lá. Deu quase certo. Por que deu quase certo? Porque eu quero menor ou igual a 360. Olha lá. Agora sim. Certo? Porque senão no momento que ele somar 240 mais 120 deu 360. 360 é menor que 360? Não, ele sai. Menor ou igual funciona. Ok? Então tá aí nosso loopzinho. Agora vejam, o nosso comando linha ficou melhor, né? Porque o nosso comando linha agora ele só tem o loop e o comando retângulo dentro do loop. Ok? Então agora, se eu fizer tudo de novo aqui, ó, continua funcionando. Como que a gente pode melhorar aqui agora? Toda vez que você ver um comando se repetir, significa que aquele comando é candidato a entrar no loop também. Então, o comando line aqui, ó, veja que ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 comandos de linha. Eles se alternam nas posições x, 0 e 60. E eles se alternam nas linhas 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420. Vamos tentar melhorar isso aqui? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa linha aqui e jogar para cá. Essa aqui deixar para cá. E essa aqui deixar para cá. Eu tenho 4 comandos de linha começando em 0 e 4 comandos de linha começando em 60. Qual a diferença entre eles? É que um é nas linhas 0, 120, 240, 360 e a outra é nas 60, 180, 300 e 420. Certo? Significa que isso aqui, ó, eu posso colocar dentro de um loop. Isso aqui eu posso colocar dentro de outro loop. Vamos ver se a gente consegue fazer o que eu vou fazer até assim. Eu vou copiar esse loop aqui. Porque vejam que ele é igualzinho isso aqui, ó, de 0 a 360 somando 120. Ó. Significa que dentro desse loop aqui, dentro desse loop aqui eu posso tirar isso aqui e fazer assim, ó, 0 e qual é a linha? Posso colocar I sendo linha aqui, ó. Isso não posso, ó. Esse I vai ser 0, 120, 240, 360. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo. Só que aqui o X é o 60 e o I é o I mesmo, só que ao invés de começar em 0 até 360, ele vai começar em 60 e vai até 420. Rodando, olha lá, funcionou. Funcionou. O nosso código agora só tem 21 linhas. E dá para entender perfeitamente. Podemos melhorar isso mais ainda? Podemos. Podemos melhorar isso mais ainda para fazer até um aprimoramento da nossa lógica. Porque você ter aqueles 2 loops desta forma não é legal. Por quê? Porque você consegue fazer isso aqui certamente num loop só. Num loop só. Eu poderia fazer assim, quer ver? Ó? Let x igual a 0. Certo? Aí eu poderia fazer assim. X. Esse i aqui eu vou chamar de y mesmo. Y.
Vou tirar isso aqui. Se eu rodar isso aqui, opa, o i aqui é y, né? Vou ter aquilo ali. Certo? Só que aí, bom, agora eu tenho que mudar um pouquinho aqui meu cálculo. Ao invés de somar a cada 120 aqui, eu tenho que somar a cada 60, porque é por linha, né? Olha como é que ficou. Ok. Só que agora, quando eu saltar uma linha, os quadradinhos têm que começar em 60, né? Correto? O x aqui, ó, ele vai ter que mudar de posição cada vez que ele saltar a linha. Ele vai ter que fazer assim, ó. Pulei uma linha, vai para 60. Pulei outra linha, volta para 0. E como que eu faço isso? Eu posso fazer usando o nosso comando if. Se x for igual a 0, então x é igual a 60. Mas e se o x não for igual a 0? Então ele volta a ser 0. Else x igual a 0. Acompanhem comigo o raciocínio aqui, ó. X é 0, y é 0. Então vai fazer minha linha no x0 e y0. Vai fazer esse loop aqui agora no x0 e y0. Fez essa linha, aí ele vai verificar. X é igual a 0? É, então agora x vai ser 60. Volta. Y agora vai ser 60, né? Pulou de 0, somou 60, y agora é 60. E x é o quê? 60 também, acabei de mudar ele aqui embaixo. Aí ele vai fazer linha 60, começando o x na 60. Ele faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok. Fez essa linha? Fez. X é igual a 0? Não, x é 60. Mas então agora ele vai passar a ser 0. Já que ele não é igual a 0, passa a ser 0. Aí o x volta. Tá aí. Nosso retorno. Podemos melhorar mais um pouco esse código? Podemos. Nós temos nesse código muitos números mágicos. Reparem, todos múltiplos de 60. E se eu quiser fazer quadrados de tamanho 40? Repararam quantas coisas eu vou ter que mudar? Vou ter que mudar aqui, 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 aqui. Ah, então se eu quiser dizer assim, ó, let largura igual a 40. Como é que eu vou fazer? Bom, eu posso fazer assim, ó. Vamos dizer que minha largura é 60. Minha largura é 60. O que eu mudaria no meu código? Para fazer com que os números se encaixem com a largura sendo 60 do jeito que ele está. Eu poderia fazer assim, ó. Primeiro, onde é 60 eu mudaria para largura. Ó. Largura. E aqui é largura. Mas aqui, essa largura aqui, ó, ele não conhece essa largura aqui, né? Então eu teria que passar aqui a largura, ó. Largura. Pronto, agora ele conhece. Certo? Se eu rodar do jeito que está aqui, ó, resultado, mesma coisa. Não mudou nada, né? Porque eu só troquei onde estava 60 por largura. Mas se eu trocar por 40, por exemplo, aí já complicou. Certo? Por quê? Porque a gente tem outros números aqui que são proporcionais a 60. O 320, ele é 60 vezes 6, né? 6 vezes 6, 36. Então, isso significa que isso aqui poderia ser largura vezes 6. Seria isso? E são quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Y, então é vezes 4, né? Vezes 6, né? É isso mesmo? Ah, cadê a matemática agora, né? Cadê a matemática agora? Eu sei que aqui, por exemplo, ó, é largura vezes 2. Certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 60
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já estou contando errado, né? Porque são 4 colunas de branco, mas são 4 colunas de preto. Então é vezes 6 mesmo. Eu vou desenhar essa, uma, pula essa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Olha a confusão. Vamos lá, largura. Opa. Largura vezes 6. Deu confusão? Mas vamos rodar para ver o que acontece? Ó. Olha lá, certinho. Onde é que está a confusão? Por que é 6? Eu tenho que desenhar 8, mas é 7, não sei o que, tá? Porque eu desenho aqui, ó. Aqui em cima eu desenho uma, pulo uma, desenho outra, pulo outra, desenho outra, pulo outra, desenho outra e paro. Eu não desenho essa última, então eu desenho uma. Então quantas colunas eu conto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei 7 colunas, não foi? Mas eu começo no 0. Ó, começo no 0. Então essa aqui seria a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, 5 e 6. Eu só preciso contar 7 colunas, de 0 a 6. Por quê? Porque a última eu não vou pintar. Ou eu não vou pintar a última, eu vou começar pela segunda, né? Que já vai estar afastada. Correto? Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Aqui é linha, né? Aqui é linha. Então, eu vou fazer essa, pulo essa, faço essa, pulo essa, faço essa, pulo essa, faço essa. Essa aqui eu pulo a primeira, faço a segunda, pulo a primeira. Certo? Então tá aqui. Tá aí, funcionando. Ou seja, meu código agora... Ah, parece que ficou mais confuso, né? Mas e não mudou nada o tamanho. Não, não mudou o tamanho. Mas se eu quiser vir aqui, mudar para 40... Olha lá, dá também. Se eu quiser mudar para 30, ó, dá também. Eu faço o tabuleiro de xadrez do tamanho que eu quiser. E aí, eu vou deixar para vocês raciocinarem no seguinte. Eu quero esse tabuleiro de xadrez do tamanho que encaixe na tela. Se eu disser que a minha tela é 800 por 800, a minha largura vai ser 100, né? Olha lá. 100. Mas se eu fizer 600 por 600, comeu aqui, ó. 1, 2, 3, só tem 3 brancos aqui. Cadê o outro? Comeu, porque tá 100, não poderia ser 100. Teria que ser quanto aqui para poder caber? Como é que eu faço esse cálculo? Então esse é o desafio. Será que se eu colocar aqui 60 vai dar? Ó, 60 deu, mas sobrou. Eu não quero que sobre. Eu quero que meu tabuleiro encaixe direitinho nessa tela aí. Então esse é o desafio para vocês resolverem e me mandarem o resultado depois. Como que eu faço para que o meu tabuleiro de xadrez se encaixe no tamanho da tela que eu determinar aqui no meu canvas. Ok? Lembrando que no tamanho do meu canvas eu posso colocar assim, ó, o window width e o window height, que é o tamanho da tela que tiver disponível. Então eu quero que meu tabuleiro de xadrez seja do tamanho da tela que estiver disponível aqui. Eu posso vir aqui, diminuir aqui para ter mais espaço, rodar de novo, ó, ele vai ocupar a tela toda. Aumentar aqui, perdi espaço, mas ele vai usar a tela toda. Certo? Então, como é que eu faço para determinar o melhor tamanho para os meus quadradinhos encaixarem no tamanho da tela? Tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade com isso aí e tenta fazer outros exercícios, ok? Um abraço e até a próxima aula.